A nossa aula aqui, tá? Vamos lá para o nosso assunto de teste de hipótese, né? Então, deixa eu botar um lápis aqui para a gente poder passar nas coisas, tá? Bom, então o que você falou aqui foi respeito a essa questão aqui do caso bilateral, né? Um lateral à esquerda e um lateral à direita, né? Então, essa hipótese alternativa aqui que você está falando a respeito de dúvida, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, né? Eu tenho os gráficos aqui e no exemplo, olha só o que estava escrito aqui, ó, né? Um estudo, tá todo mundo enxergando aí? Sim, professor. Beleza. Então, um estudo é realizado para determinar a relação entre uma certa droga e certa anomalia em embriões de frango, né? Injetou-se 50 ovos fertilizados com a droga no quarto dia de incubação. No 20º dia de incubação, os embriões foram examinados e 7 apresentaram anomalia. Tá? Suponha que deseja-se, né, averiguar se a proporção verdadeira, ó, é inferior a esse caso. Então, quer dizer, ó, a proporção verdadeira, ó, ela é inferior, ela é menor que 0,25. Então, esse cara aqui, ó, se ele falasse aqui, por exemplo, né, eu quero saber se a proporção verdadeira ela é superior a 0,25, tá? Então aqui esse sinal de desigualdade aqui, ó, é que você tem que associar, né, com esse cara aqui, porque olha, né, essa que são as regiões críticas que nós, na verdade, essa daqui, né? Se o P é maior que um determinado P0, né, unilateral à direita, se é menor, unilateral à esquerda, tá? Já vou liberar lá. Quem tá pedindo para liberar, tá? Então, é isso que vai fazer, né, a escolha. Esse P0 aqui, né, ele é a afirmação do da pessoa, do responsável pelo experimento, coisa do tipo assim, entendeu? Então, o cara do estudo que quer saber, olha, ele está dizendo que, né, é inferior a 25%. Então, esse cara bem aqui, ó, ele é aquele meu P0 lá, tá? Então, seria, por exemplo, unilateral à direita se fosse maior aqui, né? Mas como seria um caso bilateral, né? Ele poderia só querer saber, né? Na verdade, ele poderia dizer assim: suponha-se, né, que que a gente tem informação de que a proporção verdadeira, né, fica em torno de 25%. Ponto. Em nenhum momento ele ia dizer que era inferior ou superior, né? Porque se ele disser inferior ou superior, você cai nos lados unilaterais. Se ele não falar nada disso, é um caso bilateral. Tudo bem? Tudo bem, professor, entendi agora. Tá? Então, Bem, pessoal, é uma ótima pergunta isso, porque, né, esses caras aqui, definir quem é, né, no exemplo, na questão, o H0 e o H1 é o primordial. Você errou as hipóteses, você vai errar todo o teste depois. Por que eu estou falando isso? Estou chamando a atenção, né? Olha só aqui, ó. Quando a gente vai para o passo 3 e constrói, olha, a distribuição da estatística baseada em H0, se você não soube construir H0, esse cara aqui, ó, da distribuição que depende de H0, ó, vai dar errado. E em seguida, né, toda a região crítica vai estar errado. Se esse cara aqui vai estar errado, ou seja, você pegou um caso que era unilateral e colocou bilateral, já fez errado. Se era unilateral à direita e você botou unilateral à esquerda, já fez errado. Tá? Então, esse detalhe da construção das hipóteses, ele é fundamental. Ele é fundamental, sem tirar e nem botar. Tá? Então, como é que você resolve esse problema e contorna isso? Fazendo exercício. Né? Não tem outra estratégia. Não tem outro, né, outro caminho mais fácil, outra dica para a gente poder pegar isso aí. Não tem. Não tem. É fazendo bastante exercício, né? Por isso que eu coloquei bastante exercício lá. Quantos exercícios tem lá? Tem 18, né? 15, Uns né? 13. 13, né? É, 12. tem bastante, tem bastante. 12? Por aí, 12, 13 ou 12? É 12, professor.
né? Então é isso mesmo. Né? Já tem bastante coisa para exercitar, né, os 3 testes que eu apresentei para vocês. Tá? Mais perguntas, mais dúvidas a respeito dos testes ou a respeito da teoria de teste de hipótese? É bom o senhor ir resolvendo, né? Pra gente aprender juntos também. Resolvendo o quê? A lista de exercícios. Posso. Vamos lá. Você? Tem alguma questão em específico? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu abrir a lista de vocês aqui. Estão vendo a lista aí? Sim. Beleza. Essa primeira é de média, professor, ou de proporção? Vamos interpretar. Vamos lá. E eu não coloquei de propósito mesmo. E tá tudo misturado. Mas é assim mesmo, tem que treinar, né? Então, olha só. Mas não é difícil não, tá? Então, o que que ele tem aqui, né? Uma empresa de manufatura têxtil está testando rolos de fio que o fornecedor afirma terem 12 quilogramas, né? Com um desvio padrão, né? De 0,5, tá? Então, observe aqui. Ele não falou nada aqui, mas ele está afirmando que é 12 quilogramas. E em seguida ele está falando de desvio padrão. 12 quilogramas é o quê? A Pessoal, média? a média, tá? É a média, né? Então considere que essa variável, ó, tem distribuição normal. Com que média? Com média 12 e variância 0. E desvio padrão 0,5, tá? Então, essa é a estrutura que ele tem. Então, ele tem lá uma... Vamos aqui para o nosso exercício, né? Então, questão 1 aqui. Né? Vamos aqui a questão 1. Tá? Então, o nosso X aí, né? Deixa eu ver o que que é. Está estudando, testando rolos de fio. O que é a variável, né? Testando rolos de fio, fornecedor afirma ter 12 quilos. Então é o peso, né? Então, o peso dos rolos, né? Peso dos rolos de fio, isso aqui, né? Em, em quilogramas, tá? E ele está dizendo que esse peso dos rolos aí tem distribuição normal, com média 12, né? E variância 0,5 ao quadrado, tá? Porque ele está dando o desvio padrão, tá, pessoal? A primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte: qual é o teste que eu vou aplicar aqui? Qual é o teste que vai ser feito aí? É o da média. É o teste da média. Muito bem, tá? Só que eu mostrei 2 testes para média, não é? Quais são? O com a variância desconhecida e o com a variância conhecida. Muito bem. E qual dos dois a gente vai aplicar aqui? O com a conhecida. Por quê? Porque ele tá dando o desvio padrão. Mas E esse a desvio gente. padrão é um desvio padrão amostral? Ai, professor, para. Eu adoro fazer sabatina, vocês me conhecem. Tem que perguntar tudo. Se você entrar assim, olha, chega numa questão, você tem que se blindar de tudo. Isso aqui é isso? Não, não é. Então só tem esse caminho. Isso aqui é isso? Não, não é. Então só tem esse caminho. Isso aqui é isso? É. Então é só isso que tem para fazer. Aí você já vai certo. Essas são as perguntas que você tem que se fazer para não deixar dúvida, Ah, tá? peraí, porque ele fala que tem uma amostra aleatória de 4 elementos, né? Isso. Então nessa amostra aleatória de 4 elementos tem alguma coisa ali sobre o desvio padrão?
Não, no caso é geral. Não tem, tá? Então, aquele desvio padrão que foi dado no exercício é um desvio padrão da população. Logo, eu tô com um caso, ó, né, nesse primeiro exercício de teste, né, para a média Mi, né, com variância, no caso sigma, conhecido, tá? Pronto. Tudo bem? Então, qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer aí? Qual é o primeiro passo? Teste de hipótese, quero saber o primeiro passo. É ver as hipóteses. Quem é minha hipótese? Zero. Nula, hipótese Nula. H0 nula, né? Então, temos, né, que o H0 é que essa média, né, ele está afirmando que é 12, né? Então, média igual a 12. Contra, né? Aí no exercício ele está dizendo que o Mi ele é menor que 12, né? Menor que 12. Pronto. Ah, professor, nesse exercício ele já diz que é menor que 12. Se ele não dissesse, dizia o cara ia ter algum questionamento dizendo se é menor, se é inferior a 12 quilos, se é superior a 12 quilos, tá? Ia ter alguma coisa aí nesse exercício falando, né, a respeito. Tudo bem? Tudo beleza? Sim. Então vamos lá para o segundo passo, né? Qual é o meu segundo passo? A fórmula. A estatística de teste, muito bem, a fórmula. Então, a estatística de teste, né? De teste. Ai, que aqui. Então, olha a Débora. E aí, Débora? Olha, tá muito atrasada, viu? Chegaste muito atrasado na aula hoje. Tá. Qual que é a estatística de teste aqui? Eu estou testando a média com variância conhecida. Pessoal, Oi, professor. qual é a estatística de teste aqui no passo 2? É a... Como é esse sinalzinho? Eu não sei aqui o nome do sinalzinho. Também não sei, não É tô vendo. um Fala Mi, aí, Lorena. é o Mi, vírgula, a variância dividido pelo número mostrável. Tá, peraí, papai tá dando aula, tá? Eu não entendi nada. Você tá falando Eu quero saber no passo 2 qual é a da estatística de fórmula que a gente vai teste. usar? Eu quero saber qual é a estatística que eu vou usar para testar essas hipóteses aí. O... É o Mi, aí eu só sei a fórmula. Não sei se você tá pedindo isso. Tá, continua. Mi, É, vírgula, a variância isso aqui? dividido por N. É, É isso aqui? Ou é a média amostral que tem distribuição média e o N normal do lado de fora. com média Mi e variância sigma ao quadrado sobre N. Não é isso? Ah, professor, você entendeu o que é isso? Não, entendi nada. Entendi nada. Sai fora. Vamos lá.
né? Então, por que que eu estou chamando a atenção para isso? Porque a gente está testando a média, né? Então, a gente precisa ter noção da distribuição da média, né? E a distribuição da média é normal porque na distribuição da população eu tenho distribuição normal também, né? Então, as informações que a gente tem aqui, ó, né, é o que? É x barra, vai ter distribuição normal com média mi, né, que é o que eu quero ter informações, é desconhecido, tá? A variância da população, qual que é? É 0,5 ao quadrado. Por quê? Porque deu desvio. E como eu estou sobre a média amostral, eu vou dividir por 4 aqui, porque o n do meu exercício é igual a 4. Ó. Se você olhar para cá no exercício, né? O n do exercício aqui, ó, tá aqui, ó, são 4 elementos, tá? Então, esse é o nosso tamanho amostral. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida do que tem que ser feito em cada passo? Em geral, vai ser assim, né? Esse é o processo mais longo, na verdade, que eu ensinei para vocês. A gente, na prática, né? Quando você for de fato fazer análise estatística, você não vai fazer esse passo a passo. Aí passo um, passo dois, não sei o que, palará, e constrói gráfico. Ninguém faz isso no mundo, tá? No entanto, essa, essa metodologia, né, ela lhe permite você partir para outros assuntos, né, que você pode, por exemplo, construir testes de hipótese para novas propostas de estatística. Tá? Então, quando você faz um mestrado, quando você faz um doutorado, todo esse passo a passo ele é importante, né? Dependendo da situação também. Tá? Então, esse é o passo 2. O passo 3 é o quê? Fixar o valor de alfa. Então, fixando o alfa, né? Então, o alfa aqui vai ser fixado 0,01, como está lá no exercício. Ó. Como é que eu sei isso, né? Tá? Então, determine as fronteiras da região crítica, se a probabilidade do erro tipo 1. Quem é o erro tipo 1? Quem é a probabilidade do erro tipo 1? Eu expliquei lá na aula 1 de teste de hipótese. Probabilidade do erro tipo 1. Quem é? Hum? Qual é a pergunta? A pergunta é: quem é a probabilidade do erro tipo 1? Quem é? Eu falo em termos de símbolo, de representação. Quem é? O H1. Não. O H1 é a minha hipótese alternativa. Já está definido bem aqui ele. É o alfa, pessoal. Né? Ah, É tá. o valor alfa. Essa probabilidade aqui. Lembra que a gente tem dois tipos de erro para cometer. O erro tipo 1, que é o que mesmo? O erro tipo 1? O que é o É erro pra tipo? explicar o símbolo? Não É, entendi. ó, vamos É pra voltar lá. explicar o que é o erro. Mas vamos voltar lá na nossa aula, que É tá quando lá. é e é rejeitado, alguma coisa assim. Isso, mais ou menos. Ó, erro tipo 1 é quando eu rejeito H0, sabendo que H0 é verdade, tá? Então, eu vou quantificar esse erro aqui em termos de probabilidade. Aí eu digo que, ó, né, a probabilidade do erro tipo 1, ó, tá aqui, ó. Quem é? É alfa. E é esse cara que você vai especificar, tá? Então, lá no exercício, né, ele diz que a probabilidade do erro tipo 1, né, é de 0,01, ou seja, 1%. Tudo bem? Então, é esse cara que vai ser especificado aqui, tá? Quando eu especifico esse cara aqui, né, então eu vou ter que definir a minha região crítica. Logo, né, a região crítica é dada por
né? Eu vou rejeitar, né? Ou seja, a minha proporção amostral, ela vai pertencer à região crítica, né? Tal que o P, né, vai ser menor, eu vou chamar aqui de um P1, tá? O P chapéu, na verdade, tá? Então, é esse cara aqui. Desculpa, pessoal. Eu tô fazendo aqui uma outra coisa, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Tô olhando para a distribuição amostral da proporção. Né? Então, tal que o x barra, né, vai pertencer à região crítica, tal que o x barra ele vai ser menor, né, que um xzinho 1 aqui. Tá? Tudo bem? E como é que a gente vai calcular a probabilidade disso daqui? Né? Logo, a probabilidade, né? Oh, meu Deus. Então, a probabilidade do x barra, né, pertencer à região crítica, né, dado, né, que H0 é verdade, que é esse de fato o passo, né, o passo 3, né, isso aqui tem probabilidade alfa, tá? Ou seja, eu estou rejeitando H0, tá aqui, ou seja, x pertence à região crítica, então eu estou rejeitando H0. Tá? O x barra pertence à minha região crítica, dado que é verdade. Isso aqui é a própria definição de alfa, tá? Então vamos abrir mais essa continha aqui, ó. Se o x barra pertence à região crítica, segundo a nossa definição aqui, ó, de região crítica, né, o x barra vai ser menor que um x'inho 1, dado que o H0 é verdade. Se o H0 é verdade, então quer dizer, ó, que a média real é o quê? 12, né? Então, se a média real é 12, quer dizer que esse mi bem aqui, ó, ele é igual a quem? Ele é igual a 12, tá? Então, supondo H0 verdade, o x barra, que é a média amostral, vai continuar tendo distribuição normal, só que agora com média 12 e variância 0,5, né, ao quadrado dividido por 4, tá? E tudo isso aqui tem probabilidade, né, alfa. Quanto vale o meu alfa aqui? 0,01. Tá? Então, ó, eu vou ter que encontrar, né? Então, para definir, né, vamos dizer aqui, né, para definir a RC, temos que encontrar o valor de x1, tá? A gente vai ter que encontrar esse cara aqui. Tudo bem? Bom, como é que eu vou fazer isso? Temos, né? Eu tenho que calcular essa probabilidade. Na verdade, eu já tenho o valor dessa probabilidade aqui, ó. Ela é 0,1, tá? Ela é 0,1, tá certo? E sob que distribuição eu vou encontrar esse valor de x1 aí? Qual é a distribuição que está por trás aí para eu calcular o valor de x1? Para eu encontrar o valor de x1? Hum? Pessoal? Eu caí? Não. Acho que não. E aí, pessoal? Como é que eu vou encontrar esse valor de x1?
É só você lembrar e observar que a distribuição de x barra, né, é o quê? É uma normal, tá? Então, se você precisa desse cara aqui, né, e você já tem a probabilidade, você vai fazer aquele processo inverso, né? Eu sei qual é a probabilidade, eu vou lá na tabela da normal, né, baseado naquele valor da tabela da normal, eu encontro o valor de z, depois eu substituo lá no valor de x e pronto, encontro o valor bonitinho, tá? Então, o primeiro passo aqui, né, nessa questão é justamente, né, padronizar. Então, padronizando, temos, né, que eu vou ter x barra menos a média, que é 12, né, dividido por essa continha bem aqui. Se você puder resolver para mim, né, que é a raiz quadrada, né, de 0,5 quadrado, né, sobre 2 aqui. Tá? Isso é menor, vai ficar sobre 4, né? Perdão. Então vai ficar 0,5 sobre 2, né? Dá 0,25, né? É isso, né? É porque esse cara vai cancelar com esse bem aqui. E vai ficar 2 aqui da raiz quadrada de 4. Aí fica 0,25. É, tá certo. Então, é x1 menos 12. Tudo isso aqui dividido, tá? Eu já estou fazendo essa raiz, tá, pessoal? Que é 0,25, tá? E tudo isso aqui, né, tem probabilidade 0,1. Quem é esse cara aqui? Quem é? Hum? Bora, pessoal, vocês estão muito devagar hoje. Z. É o Z, muito bem, muito bem. Viu? Até o pessoal achou graça aí. Então, a probabilidade, ó, né, vai ser quem? Z menor que x1 menos 12, tá? Dividido por 0,25. E tudo isso aqui tem probabilidade 0,1, tá? Tudo isso aí tem probabilidade 0,1, tá bom? Então, olha só, né? Se eu sei que a área à esquerda tem 0,1, eu sei fazer o gráfico disso, né? Graficamente, ó, a gente tem esse tipo de comportamento aqui, ó, tá? Então, eu estou numa distribuição Z, que tem média 0 e variância 1, né? E o valor, ó, eu sei que ele tá para cá, ó, bem aqui. É esse cara bem aqui, ó, que é o x1 menos 12, né? Tudo isso aqui dividido por 0,25, tá? Professor, Oi, pode falar. por que 0,25? Não Não, era a 0,5 ao quadrado dividido por 4? olha, mas olha, se você, bom, eu fiz conta de cabeça aqui, posso ter errado, né? Então é 0,5 quadrado dividido por 4, né? Você pode botar a raiz Ah, aqui, 0,5 quadrado aqui, raiz quadrada de 4 aqui, né? É o que eu tava com calculadora aqui. Aí vai ficar tá, é a raiz. Ah, tá, potência, porque eu tinha feito a potência. conta aqui, mas eu não tinha colocado Não deu, na raiz não ainda. deu essa continha aqui, não? Ah, tu Não fizeste a deu, conta mas de é. dentro do radicando, né? Sim, sim. Uhum, tudo bem. Tá, Tá, obrigada. por nada. Então, é essa área bem aqui que eu quero, ó. Então, eu sei que bem aqui nesse cantinho eu tenho quantos por cento já? Ó? 0,1. Se nesse pedacinho aqui eu tenho 0,1, nesse outro bem aqui eu tenho quanto? Nesse pedaço daqui, ó. 0,49. Muito bem. Então é esse 0,49, né, que eu vou ter que ir lá na tabela e verificar para descobrir quem é esse valor. Oh, caramba! Quem é esse valor Z aqui, né? Que tal? Que abaixo dele eu tenho, ó, 0,1 de probabilidade, tá? Aí vamos lá na tabela agora. Deixa eu abrir a tabela que eu esqueci de abrir a tabela aqui.
Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Deixa eu só abrir aqui rapidola, aí eu já vou. É importante que a gente vá vendo, né, as dúvidas nesse passo a passo. Não deu. Ah, tá. Não, tudo certo. Tá. Pra todo mundo tá dando certo? Todo mundo tá Professor, dizendo? Diga, Débora, pode, tô te ouvindo. teve uma questão na aula que eu fiquei um pouco enrolada. Essa é uma perguntinha besta. É porque tinha dado um resultado no seu, né? Na hora da questão que o senhor fez, deu. Ah, esqueci aqui quanto deu no seu. Mas no meu deu 0,1502, tipo, deu diferente do seu um pouco o resultado. O seu deu 0,14, eu acho. E o meu já chegou em 0,15 da calculadora. Então, tipo, Pode tem ser algum problema? pode ser algum arredondamento. Pode ser algum arredondamento de continha que você tenha fazendo. A minha sugestão, que né, nessas contas, principal envolve a distribuição normal, é que você use 4 casas do início até o fim, tá? A Quatro não casas do ser início até o fim. isso. E aí, o que vai acontecer? Se você precisar da distribuição normal para fazer, por exemplo, o cálculo de Z, como a gente está fazendo aqui, ó, né? Aqui, ó. Esse cara bem aqui, se você precisar, o problema da tabela que eu forneci para vocês é que ela só tem 2 casas. Entendeu? Então você vai ter que pegar esse resultado de 4 casas decimais e fazer o arredondamento certinho para 2 casas, tá? Aí não tem bronca, Ah, né? tá bom. Aí Obrigada, não tem bronca. professor. Por nada. Uma outra coisa também, que seria muito boa a sua questão, Débora, que teve uma questão, eu acho que tá até gravado numa das aulas, acho que foi da distribuição de distribuição amostral. Não sei se foi com vocês que a gente resolveu, que a gente bateu cabeça, o valor não tava batendo. Não sei. Não, acho que foi com a pesca. Não sei se foi a Marina que mandou. Ou Yayás minha, não sei. Não tô ligado, não tô lembrado. Né? E uma das questões a gente não conseguia. O resultado não batia. Mas por quê? Porque dependendo do resultado dessas divisões aqui que a gente faz o tempo todo, se você fez uma conta de divisão que era para ter feito tudo e deu uma dízima, deu uma coisa do tipo assim, você arredondou, já era, vai dar problema de aproximação. Ah, Né? tá aqui foi o menos 1,64, raiz quadrada de 0,0037 mais 0,25. Aí eu fui fazer no meu, deu 0,15, né? Pode 0,2, não sei o ser, quê. pode ser algum Aí arredondamento, já no porque seu não deu. eu vou Deu te ser sincero que 0,14 uma coisa. eu não fiz na mão nenhuma conta. Não fiz desses exercícios, tudo quem fez para mim foi o R, tudo. Né? Então, se tiver algum arredondamento ali, ou eu fiz um arredondamento equivocado lá no R, né? Ou tem algum arredondamento equivocado na sua calculadora, porque é para bater exatamente os dois, tá? Não tem, Tá bom. não tem muito, mas a gente pode ver já já isso daí. Vou fechar isso daqui, tá? Bom, então, né? O que que a gente fez? A gente precisa definir quem é esse cara aqui, né? Aí lá na nossa tabela a gente vai ter que olhar quem é, né, a probabilidade mais próxima de 0,49. Aí quando a gente vai olhar lá na tabela, né, 0,49, né, 0,48, 0,49, 0,49, 0,4883, 0,48, esse aqui, deixa eu ver se está mais perto. Acho que esse aqui tá 13, né? 0,0013. Não, 17. Esse aqui tá 10 acima. Então é esse aqui, tá? É 0,4910. Então dá 2,33, né? Então é 2,0, 2,30, 2,31, 2,32, 2,33. É isso mesmo? Será que eu tô olhando certo? Deixa eu conferir aqui, pra gente não ter problema. Então, a primeira continha é 0, ponto, né, 0,48983 menos 0,49, tá? 0,0017, né? Agora o da frente, né? O da frente é 0,49
menos 0,490110. Pronto. Então, esse aí está mais próximo, tá? Então, é 2,33 mesmo. Tá? Então, esse cara bem aqui, ó, né? Como eu estou do lado negativo da reta, é menos 2,33, tá? Então, deixa eu puxar bem aqui, né? Logo, o que nós temos aqui? x1 menos 12. Isso daqui, né? Dividido por 0,25. Isso aqui é igual a menos 2,33. Isso aqui quer dizer, pessoal, né? Eu posso isolar o x aqui, que você tem que x1, né, vai ser igual a 12, eu estou passando ele somando, tá? E esse cara eu vou passar o quê? Multiplicando, né? Vai ficar menos esse cara aqui, então vai ser menos, né, 2,33, ó, né, vezes o desvio padrão, que é 0,25. Se você parar para pensar, parece um ladinho do intervalo de confiança, né? Porque você tem esse cara aqui, ó, que é a média, menos, né? É menos porque eu estou do lado negativo, seria mais se eu tivesse do lado positivo, né? Menos, isso aqui é um quantidade normal e o desvio padrão, né? Bem parecido. Então, ó, quanto dá essa continha aí? 12 menos 2,33 vezes 0,25. Quanto dá isso daí? Deixa eu ir logo apagando esse pedaço aqui, que a gente vai precisar, né? Vai precisar? Vai. Não tem jeito, não precisa desse pedaço. Deixa aqui, então. E aí, pessoal, quanto deu? Aqui Ah, tá. Quanto deu aí? deu 2,4175. 2,4175. 2,4175? Só isso? É, não é pra diminuir o 12 do 2,33 depois multiplicar? É. É, foi Aí dá 41,75. 2,4155? 75. 75? Aqui deu 11. É mais factível. Ah, Porque então vou depois fazer a gente vai, água. porque depois a gente vai calcular a média. Olha, se a média que ele está afirmando que está em 12, então tem que ter uma coisa perto de 12 aqui. O meu deu 11,42, professor. 11,42. Alguém para confirmar? A mais? Gente, como vocês fizeram essa conta? É que tem que multiplicar primeiro, Elore. Aí depois tu Eu joguei diminui. na calculadora. Ah, Bora tá. ver aqui. Bora ver. Então, 2,33 vezes 0,25, né? É isso daqui. Aí eu quero subtrair de 12, né? Ó, 11,41,75. Tá? Agora deu. Joia. 11,41. Beleza. Que bom. Então, ó, o que quer dizer isso? Eu encontrei o limite da minha região crítica, né? Então, o 11, né? Opa, o 11,41,75, né? É o limite da minha região crítica. Então, ó, rejeitar H0 quando, né, a média amostral for menor que 11, né, 41,75. Essa é a minha regra de decisão. É aqui que eu vou tomar minha decisão. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal?
Alguma dúvida? Pode explicar de novo, professor, essa parte? Claro. Não entendi. Ó, olha só aqui a minha região crítica, ó. Tá aqui, ó, bem aqui, ó. A minha região crítica é x barra pertence à região crítica, dado que x barra vai ser menor que um x1, não é? Então eu só vou rejeitar H0 quando a média amostral que eu for calcular na amostra, né, for menor que esse x1. Aí a gente diz, né, que H0 é verdade, faz toda a continha e encontra o valor do x1. Tudo bem? Que no caso aqui deu 11,41, né, 75. Então, a minha região crítica, né, ou seja, eu só vou rejeitar H0, eu posso até colocar assim, né, é a mesma coisa se você quiser colocar região crítica, né, ela é o seguinte, né, é rejeitar H0 quando o x barra for menor que, ó, que 11,41, caramba, 41,75, tá? Eu só vou rejeitar a minha hipótese H0 se eu tiver nesse pedaço bem aqui, ó, tá? O menos 2,33, ele é a mesma coisa que o 11,41, tá? É como se você estivesse montando um gráfico, óbvio que você está fazendo o gráfico em Z, né? Mas a média aqui seria 12, né? E o limite aqui, né? Era 11,41,75. Aí é essa área aqui que é justamente a minha região crítica, é onde eu vou rejeitar H0. Se a média que eu calcular na amostra, que é o meu x observado, né, se ele tiver aqui dentro, se ele for menor que esse valor, então eu rejeito H0. Agora, se ele for maior, independente se é maior que 12, não interessa, né, eu não rejeito H0. Mas a única informação que eu vou ter é de que ele não é menor que 12, né? Eu não posso dizer que é maior que 12. Porque eu estou fazendo um teste só para dizer se é menor ou não. Tá? Então, ó. Tudo bem? Ficou claro um pouquinho? Sim, sim. Tá. Então, deixa eu apagar esse lado aqui. Eu tô com uma pena de apagar isso daqui. Eu não vou apagar, não. Eu posso precisar dessa questão, né? Vai que eu boto ela na prova, entendeu? Aí já tenho a resposta dela, né? Tá, então deixa eu tirar essa camada aqui, né? E agora vamos escrever nessa outra camada. Bom, então o que a gente tinha lá, né? Do passo 3, vou botar aqui uma continuação, né? Que era a região crítica consistia em rejeitar, né? O x barra pertence à região crítica, tal que o x barra ele é menor que 11, né? 4175, tá? O passo 4, né? O quarto passo, na verdade, consiste em você calcular os valores amostrais, ó. Só que os valores amostrais lá do nosso exercício já foram feitos, tá? Estão todos calculados, ó. E cadê o PDF? Ah, tá aqui. Ó, ele diz que a amostra, ó, é de, né, a média amostral observada é de 11,2, ó, tá? Então temos, né, que o x barra amostral, ou seja, o que foi observado, eu vou dar esse x OBS para não confundir com esse x aqui, tá? Ele foi, ó, de 11,2. O quinto passo, né? Aí vem a minha interpretação, tá? O 11,2, se eu botar aqui, né? Se eu botar aqui nesse outro gráfico aqui, o 11,2 ele pertence a essa região aqui? Ele pertence a essa região aqui? 11,2. Não. Não pertence. Tem certeza? Dá uma olhadinha. 11,2. Eu vou rejeitar H0, né? Toda vez que o valor da média amostral for menor que 11,4175. A média observada foi de 11, tá? De 11,2. Tá? A média observada foi de 11,2.
Deixa eu fazer o gráfico aqui. Essa aqui é a minha região crítica, tá? O valor observado é 11,2, tá? Ele pertence a essa região aqui ou não pertence? Pertence. O 11,2 está aqui, ó. Ele está aqui. Ele é menor que 11,41. Então, o x barra observado, tá? Ele é igual a 11,2 e ele pertence a essa região crítica aqui. Agora preste atenção na interpretação, tá? Então, como, né? O x barra observado que é igual, perdão, tá? Que é igual. O x barra observado, né? Que é igual a 11,2 pertence à região crítica. O que é pertencer à região crítica? É dizer que ele é menor que esse valor aqui, né? E como ele é menor que esse valor aqui, e ele pertence a essa região crítica, né? Então, qual é a minha decisão? Quando pertence à região crítica, eu faço o quê? Qual é a minha decisão sobre H0? Eu rejeito ou não rejeito? Rejeito. Rejeito. Então, né? Rejeitamos. Rejeitamos quem? H0 e ao nível, né? De 1%, que foi o que nós fizemos. Logo, né? O que eu tenho para falar aqui? Bom, o cara afirmava que a média lá do peso dos rolos de fio era em torno de 12. E tinha gente dizendo que era menor que 12. Logo, se eu estou rejeitando essa hipótese que era igual a 12, né? Eu tenho um indicativo, né? Então, temos, né? Indicativos de que a média, né, dos pesos é menor que 12. Tudo bem, pessoal? Acabou. Tudo bem até aqui? Teve alguém que me falou a respeito da interpretação, né? Não sei se foi a Miriam, se foi a Lorena. Foi Elu. Foi a Heloísa, né? Ficou claro como você deve interpretar? Mas observe. Não entendi, não entendi, não entendi. É um negócio de interpretação mesmo, professor, porque às vezes complicado, mas tá ok. Não, tudo bem. Tô perguntando, eu sei que cada exercício é um exercício, tá? Beleza. Tô perguntando agora, para essa questão em particular. Tá tudo bem? Não, tá ok com o senhor resolvendo. Tá, tudo bem, eu entendo. Né? Às vezes explicando, né? Eu pensei em fazer nesse formato a aula de vocês, só que ia demorar muito. Eu fiz um primeiro teste resolvendo um exercício, então se eu demorei, tava dando 40 minutos um teste. Aí eu falei, não, gente, não pode. Aí foi que eu decidi digitar tudinho e tudo e tal e ir mostrando passo a passo para vocês, porque não vai fugir daquilo, tá? Vai ser sempre, se você observar e for confrontar aquilo que nós temos lá, né, no exercício da aula, com o exercício que nós acabamos de fazer aqui, talvez uma coisa a mais ou a menos que eu tenha tirado e tudo e tal, né? Mas o negócio é que como já estava pronta a questão, né, e eu não ia ter que gastar tempo escrevendo, né, eu preferi tirar dúvida de exercício para cá, para nossa aula síncrona, né? Mas é esse o passo a passo. Tente seguir esses passos. Professor, isso aqui, eu só vou fazer esse tipo de coisa aqui se for teste para médio com variância conhecida, né? Não.
Você vai poder fazer isso para teste de proporção, vai poder fazer isso com o teste para média com variância desconhecida também. Tá? A ideia é a mesma. O teste da proporção ele é muito similar a esse que a gente acabou de fazer. Independente se é caso unilateral à direita, que não é esse aí, né? Esse aqui é um teste unilateral à esquerda, né? E se é, por exemplo, um teste bilateral. É a mesma coisa. O que vai mudar é a estatística de teste, que é a proporção, mas o cálculo é pela normal. Com variância desconhecida é diferente, né? Por quê? Porque lá vou ter a distribuição de T-Student, né? Aí eu vou ter que olhar o comportamento na tabela da T-Student, tudo e tal. Mas é só isso. A ideia vai continuar sendo... Os passos são os mesmos, né? Tudo bem? O senhor pode fazer uma dessa com esse teste aí? Do Qual? T? Ah, do T? Posso. Bora ver aqui se tem alguma coisa aqui. Acho que a segunda é. Deixa eu ver. Um artigo na revista ASCE. Né? ASCE. Não sei se está em inglês. Deve ser em inglês, né? ASCE. Então, Journal of Energy Engineering, né? Então, tem um jornal de energias, né? Engenharia de energias aqui. Né? Olha, da área de vocês. Olha, eu fiz tão inocente, nem percebi que... Legal. Olha, tá vendo só? Um exemplo da área de vocês, para vocês aplicarem um teste de hipótese, tá vendo? Já dá para ganhar dinheiro com isso. Então, descreve um estudo das propriedades da inércia térmica. Eu tenho que chamar o Glauber para ver isso daí, o Wallace. Eu não sei esse negócio de inércia. Já ficou lá atrás, né? Então, para ver as propriedades da inércia térmica do concreto areado em autoclave. Deus é mais. Usado como material de construção. Pronto, tá aí. Né? Então, ele diz o seguinte. Que aqui ele vai estar medindo, né, essa ideia da inércia térmica, né, provavelmente em termos da temperatura, acredito, né, para tentar ver qual é o impacto disso em construções. Beleza? Aí fala o seguinte, ó, 5 amostras foram testadas em uma estrutura e a temperatura média, olha aí a temperatura, né? Na verdade, e as temperaturas, tá? Porque eu tenho as temperaturas aqui, ó. Tá? E as temperaturas, ele não deu a temperatura média dessas 5 amostras, ele deu os valores de cada valor amostral. Tá? Foram esses aqui. Tudo bem? Aí teste a hipótese de que a temperatura média é diferente de 22,5 com um nível de significância de 5%, ou seja, 0,05. Tá? Eu sei que eu já falei que isso aqui é um teste para média com variância desconhecida. Mas como é que você sabe disso? Se eu não falasse, como é que você poderia identificar? Porque ele não dá informação de desvio padrão variância. Porque ele não dá informação do desvio padrão. Mas deixa eu calcular o Ou desvio. variância. Mas deixa eu calcular o desvio padrão desses caras aqui. Verdade. E aí? E se eu calcular o E é desvio que eu padrão não sei, professor. Eu adoro fazer essas perguntas. Você não... gente, a resposta é uma direta. Esses valores aqui são os valores de quê? Das temperaturas de uma amostra de tamanho 5, não é? Isso, aí Não é tira isso? a média. Aí você pode tirar a média e pode também tirar o desvio O desvio padrão da variância. amostra. Desvio padrão da amostra. Então, ó, eu não tenho aqui em nenhum momento dizendo aqui, olha, sabe-se através de estudos que essas temperaturas seguem uma distribuição normal, né? Com uma média maluca aí que eu não sei e com um desvio padrão tal, tal, tal. Ele não falou isso. Ele só disse que coletou uma amostra de 5 pontos e mediu as temperaturas nesses 5 pontos. Tá? Então você pode e deve calcular a média amostral nesses casos aí, tá? E vai ter que calcular também um desvio padrão desse caso aí. Por que vai ter que calcular? Porque eu vou precisar na minha fórmula para fazer as continhas, eu vou precisar fazer isso daí, tá? Então, independente se eu vou ter desvio padrão aí nessa questão, que no caso eu vou ter,
eu vou precisar, né? E eu tenho como que, na verdade, eu vou ter que utilizá-lo, mas na verdade essa é a informação de que é um teste para média com variância desconhecida, né? Porque o único desvio padrão que eu vou ter aí é da amostra. A variância populacional não vai existir, tá? Ela não é conhecida. Tudo bem? Então, o primeiro passo aqui, né, Não, não dessa... entendi, professor, perdão. Não, não, ó, porque Porque assim, a gente vai fazer com teste T, né? isso, aí a Essa pergunta é, daí. por que que a variância é desconhecida aí? No caso, o que você está falando é que eu posso tirar a variância da amostra. Só Isso, que eu não tenho a populacional e o senhor usa isso. a populacional para o teste T? Não, eu não uso a populacional para o teste T, porque se eu tivesse Ou populacional, para normal? eu uso a Pera, populacional tudo bem. para normal, né? Ah, Que foi sim. que eu fiz, foi que eu fiz aqui nessa questão aqui, tá? Mas por exemplo, se ele chegasse e dissesse, olha, esse cara aqui vem de uma distribuição normal, mas eu não conheço nem a média nem a variância. Eu não tenho como usar a distribuição normal, porque eu preciso da variância para poder calcular as continhas. Ó, nesse exercício aqui que nós fizemos, a gente teve que calcular a variância. Ó. Eu vou botar a outra Eu tela aqui para. preciso da variância da população, né? Não E da isso, ó. Tá... amostra. Nesse caso Ah, aqui, tá. sim, ó. Nesse caso aqui eu preciso, né? Por que eu não consigo escrever aqui? Ah, tá. Ó, eu não precisei, olha o que ele diz aqui, ó. Tá? Ó, eu preciso calcular, eu tenho que ter uma variância aqui, ó. Não, pois é, eu só fico enganada se é da população ou da amostra. Mas é isso que eu tô te Mas no falando. caso é da No população. caso, no caso dessa questão 1 é população. Porque, ó, ele diz aqui no exercício, né, que, ó, uma empresa de manufatura têxtil está testando rolos de fio que o fornecedor afirma ter, né, uma média de 12 com um desvio padrão, né, de 0,5. Então ele está afirmando, isso é uma coisa populacional. Ele não está tirando disso, olha, eu observei uma amostra e me deu um desvio padrão desse patamar. Aqui nessa questão é diferente. Aqui, ó, todos os resultados que você tem, ó, são das 5 amostras. Você não tem nada da população aqui. Nada, 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 nada. E pelo fato de você não ter nada da população, isso indica que você vai ter que fazer um teste T. Não vai poder fazer mais o teste pela normal. Ah, Tá? entendi. Tudo bem? Tudo bem. Então essa que é a diferença, né? Essa esse que é o ponto a ser levado em consideração aqui. Tá? Deixa eu botar uma outra camada aqui. Pra gente poder depois... Como que eu não consigo escrever aqui? Tá. Então bora lá. Então a segunda questão, né, que é um teste, né? Aí ele diz, ó, que o x vem, oh caramba, né? Que o x ele vem de uma população, aí o x são as temperaturas, né? Isso aí em graus Celsius, né? E esse x aí ele está dizendo que vem de uma, vou botar normal aqui porque são de populações normais, tá? Mas é com média que eu não sei qual é e nem o desvio e nem a variância, tá? Eu não sei, não sei. Pai, papai tá dando aula, tá? Não. Vamos conversar depois isso aí, tá? Não, pai, depois, vamos conversar depois. Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa saber aqui, né? E nós já sabemos que nós vamos ter que utilizar, né? Um teste para média, né? Para mi com, né? O sigma quadrado, ó, desconhecido, tá? Desconhecido. Vou ter que fazer isso. E esse cara aqui, né? É o meu teste T, tá? É o meu teste T de student, ok? Bom, qual que é o primeiro passo aí?
Primeiro passo. Pessoal? Definir as hipóteses. Isso, definir as hipóteses. Por que vocês estão chorando aqui já? É normal chorar já. Por que vocês estão chorando aqui? Eu nem vi, né? Só vocês ficam falando as coisas sem eu ficar olhando. Tem a lista dele pra entregar. Tem nada de lista pra entregar, Miriam. Não é do professor de Física 3, Física 3. Quem é o professor de Física 3? o Glauber. Ah, o Glauber, eu vou falar pra ele. Olha, estão reclamando. Professor, pelo amor de Deus. Brincadeira, pessoal. Tá. Então, são as hipóteses, né? Então, ó. As, né? Hipóteses são, né? Então, nós temos que o nosso H0, né? Ele é quem? Que o Mi, né? A gente tem que olhar lá para o nosso exercício, né? Que o Mi aqui, ó, né? Ele quer testar a hipótese de que a temperatura média é diferente de 22,5, tá? Esse diferente aqui, olha só, isso aqui indica que eu tenho um teste o quê, pessoal? Ele é unilateral ou ele é bilateral? Bilateral. Bilateral, porque está dizendo que é diferente. Pode ser ou maior ou menor, tá? Então, esse, né, ele está dizendo aqui que a média é de 22,5. Vou confrontar com uma hipótese alternativa de que a média, olha só, ela é diferente de 22,5. Tá? Pronto, então esse aqui foi o meu primeiro passo. O segundo passo. Qual é o segundo passo? É a estatística de teste, né? Sim. De teste. Ok. A estatística de teste aqui, ela não é mais o x-barra, tá? Eu vou explicar por quê. Ó, eu vou chamar de T, que é quem, pessoal? Né? Vai ser x-barra menos a média dividido, né, pelo desvio padrão raiz de n, tá? Observe aqui, ó, que se eu tivesse bem aqui, ó, um sigma bem aqui, esse cara aqui era normal 0,1, que era a padronização da distribuição Z, tá? Se eu tivesse um sigma bem aqui, ou seja, se a variância fosse conhecida, aí eu voltava para o teste, né? O teste de comparação de médias para, no caso, normal, né? Mas não é, né? Então, quando eu substituo aqui pelo S, essa aproximação aqui, ó, pela distribuição normal, ela não é válida, tá? Não, ela é muito rasteira. Então, quando eu tenho esse tipo de coisa dividindo pelo desvio padrão aqui, né, eu tenho uma distribuição T com n-1 graus de liberdade, tá? Então, bem aqui, ó, eu já tenho uma diferença, né? Eu já tenho uma distribuição para testar as minhas hipóteses diferentes. Tudo bem? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, pode explicar de novo. Claro. Se eu tivesse aqui, ó, um sigma no lugar do S, tá? Fosse um sigma bem aqui. Isso queria dizer que eu tenho um desvio padrão populacional. Então, esse cara bem aqui seria uma distribuição normal 0,1, porque é a minha padronização. É aquela para a gente fazer as nossas continhas usando a tabela e tudo e tal. Como eu tenho o S ali, né, eu não tenho a variância populacional, né, eu tenho a variância da amostra, né, eu tenho a variância da amostra, que é o meu S, o desvio padrão, né, eu vou ter que, né, fazer essa aproximação. E a aproximação, quando eu divido pelo desvio padrão aqui, ela é uma distribuição T, né, que é a distribuição T-student. Tá? Então, essa é a diferença no caso normal, né? Caso normal para o caso de distribuição T. Não vai mudar muita coisa. A única coisa que vai mudar aqui é a busca dos valores pela tabela, tá?
e talvez a ideia de construção de região crítica. Talvez um pouquinho a ideia. Tá? A gente já vai ver isso daqui. Vamos lá para o nosso passo. Ó. Passo 3. No passo 3. Né? Aqui a gente vai ter que fixar, né? Fixar o valor de alfa. Né? Então, o valor de alfa, né? Segundo o exercício, é igual a quanto, pessoal? Quanto é o meu valor de alfa? 0,05. Isso, muito bem. Então, 0,05. Tá? E a distribuição, né? A estatística sob H0, né? Então temos, né? Que... Oh, caramba. Vou botar um Q aqui. Que a estatística, né? Sob H0, ou seja, assumindo H0 verdade, tá? Então vai ser T, que é o que, pessoal? X barra menos o valor que é o μ0, tá? O μ0 é justamente esse cara bem aqui, ó, né? Dividido pelo S raiz de 5. Isso aqui vai ser igual x barra menos x barra menos, né? O valor de 22,5 dividido, né, pelo S raiz de 5. Tá? Isso aqui é um S, tá? Não é um 5. Isso aqui é um S, tá? E tudo isso aqui tem distribuição T com N menos 1 grau de liberdade. Mas quanto vale meu N? 5. 5. Então é 5 menos 1, que é igual a 4. Então você já sabe, né, que quando for procurar lá na nossa tabela da distribuição T, vai ter que procurar com grau de liberdade igual a 4. Agora, pessoal, vem o passo da construção da região crítica. É a mesma ideia dos outros, só que observe, eu estou num teste aqui, ó, bilateral, tá? Então eu vou ter que rejeitar sendo menor ou sendo maior. Eu tenho que considerar os dois lados. Bilateral considera tanto o caso menor quanto o caso maior, tá? Então observe aqui, ó. A região crítica, né, é dada por. Então, né, região crítica. Região crítica. Isso aqui é igual. Ou seja, essa minha estatística T aqui, que eu vou estar utilizando para testar, ela vai pertencer à região crítica. Ou seja, eu rejeito o H0. Aqui é a situação que eu estou rejeitando o H0, tal que o valor de T ele é menor que um T1, ou, olha a consideração aqui dos dois lados, ou é menor, né? Ou o T ele é maior. Tá? Então, essa é a minha construção da região crítica. Ou eu rejeito aqui quando é menor que um T1, ou eu rejeito, né, para lá quando é maior que um T2. Tudo bem? Como é que eu vou descobrir isso daqui, ó? Vamos quantificar isso aqui em função do valor de alfa. Logo, né? O que nós temos aqui? Que a probabilidade, ó, da região crítica, né? Na verdade, deixa eu apagar. Eu não gosto de ficar escrevendo um em cima do outro. Né? A probabilidade de rejeitar, né? Então, a probabilidade do T pertencer à região crítica, ou seja, de rejeitar H0, né? Dado, né, que o T tem distribuição T-student com 4 graus de liberdade, ou seja, isso aqui é
supondo que H0 é o quê, pessoal? Verdade. Tudo isso tem probabilidade 0,05. Tá? O que significa T pertencer à região crítica? O T pertence à região crítica, segundo a nossa definição aqui de cima, né? Significa dizer que ou o T ele é menor que um T1, ou, né, o T ele é maior que um T2. E isso daqui, segundo, né, utilizando a definição que o T tem distribuição T-student com 4 graus de liberdade. E tudo isso tem probabilidade 0,05. Tá? Aqui vem um ponto importante. Por que eu estou dizendo importante? Deixa eu só ligar a luz aqui, pessoal, que está bem escuro. Por que eu estou dizendo que é um ponto importante? Ó? Em quantas situações eu rejeito H0? Em quantas situações eu rejeito H0? Oi. Oi. Vamos. Em quantas situações eu rejeito H0? Não sei quem botou 0,5 ali. Não, não é em 0,5. 0,5 é a probabilidade já. Em quantas Oi, situações professor. em quantas situações eu rejeito o zero, em quantas situações eu rejeito H0? Em duas. Em duas, muito bem. Quais são as duas? Se ele for. Se o T for menor. Que Essas aí que T1, o senhor tá falando aí. isso, quando for menor que T1 ou quando for menor que T2. Então, ó, essa probabilidade aqui, ó, ela tá levando em consideração as duas chances, não é? Não é isso? Isso. Então, bora dividir, ó. Então, isso aqui quer dizer que eu posso fazer o seguinte, ó, que a probabilidade do T, né, ser menor que T1, dado que o T tem distribuição T-student com 4 graus de liberdade, isso aqui, ó, tem metade da probabilidade de ocorrer, não é? Então, eu vou dividir por 2. E a probabilidade, olha só, né, de T ser maior que T2, tá? Isso aqui tem distribuição T-student, também com 4 graus de liberdade, e também tem metade da probabilidade, ou seja, 0,05 dividido por 2. Tudo É bem até isso aqui, que eu pessoal? me confundi, professor, lá na sua aula. Foi isso que você não entendeu no caso bilateral? Não, na época já. Quando você for estudar lá, né? Foi, mas aí no caso, isso é sempre que eu tenho duas possibilidades, sempre que for maior ou menor, né? E isso. No caso bilateral, você vai ter que dividir o nível de significância para os dois lados. No caso Ah, unilateral, não precisa. tá bom. Tá? Mas por que. Aí você deve estar se perguntando: mas eu vou calcular duas probabilidades? Não. Não vai ter que fazer isso. E olha só o que acontece, né? Graficamente, ó. O que a gente vai ter? A distribuição T, ela não é simétrica em torno de zero, igual a normal. Vou fazer um gráfico bem bonitinho aqui pra gente. Ó. Então, ó. Tenho média zero, né? Bem aqui, ó. Bem aqui, eu tenho o meu T1 e bem aqui, ó, né? Eu tenho o meu T2, tá? Eu sei que essa área aqui, pessoal, esse pedaço bem aqui, ó, abaixo de T1, vale quanto? Ó, 0, né? 0,05 dividido por 2.
E esse pedaço bem aqui, ó, que é o valor acima de T2, ó, acima de T2, vale também, ó, 0,05 dividido por 2. Ou seja, se você encontrar T1, automaticamente você encontrou o T2, só que basta, né, é o valor negativo, o T1 é negativo, por quê? Porque ele está abaixo de zero, né, e o T2 vai ser o valor, mesmo valor, só que no formato positivo, tá? Porque eu tenho uma distribuição simétrica aqui. Eu não preciso encontrar essa área daqui, tá? Por quê? Porque na distribuição T, o que importa é a área de cima. Sempre é o que eu tenho acima de área. Essa probabilidade aqui, ó, eu vou ter que dividir para encontrar o valor dela lá na minha tabela. Então isso aqui dá 0,025, tá? Aqui também dá 0,025. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Sim. Beleza? Todo mundo? Deixa eu pegar a minha tabela lá da distribuição T. Agora não sei. Ah, essa aqui. Ó, com quantos graus... Estão enxergando aí? Dá para enxergar direitinho? Deixa eu apagar aqui. Sim. É, dá para ver os números bonitinho? Tá um pouquinho. Não, não, tá um pouquinho. Agora tá melhor. Melhorou? Aqui, deixa eu ver se... Aqui. Então, olha só. Olha o meu alfa aqui, ó. Aí você deve estar se perguntando assim, ah, professor, mas ele falou aqui que é o valor de alfa que entra aqui. Então eu tenho que botar 0,05 aí. Isso vai ser um erro, tá? Você tem que botar aqui nessa área aqui a probabilidade que tá do seu exercício. Então, se no exercício tá 0,25, esse cara aqui não é o alfa. O alfa é 0,05. Você está dividindo o alfa. Aquele alfa lá é uma probabilidade que ele chamou lá, que por coincidência é o alfa do nosso nível de significância no teste de hipótese, tá? Por coincidência, não tem nada a ver com o nível de significância. Aí você pode dizer assim, ah, mas no teste unilateral à direita é. Só que se você fizer considerando isso, você vai errar, tá? Então, ó, a área que você vai pegar é exatamente a que está aqui na divisão, num teste bilateral. Aí você vai para lá na tabela, ó, tá aqui, ó, 0,025, ó, que é justamente essa área que está à direita, né, do valor que você calculou aqui, tá? Quantos graus de liberdade? Quantos graus de liberdade? 4 que a Lorena falou. Muito bem, isso mesmo. Eu não consigo te ver, Lorena. Te ouvir, na verdade, tá? Então, ó, 4 com 0,025, ó, então é 2,776, tá? 2,776. Pronto. Eu volto lá para o meu exercício. Então, esse cara bem aqui é menos 2,776. E esse cara bem aqui é 2,776. Professor, os valores são assimétricos? É isso mesmo. Tá? É essa que é a estratégia aqui que nós vamos ter. Tudo bem? Então, ó, qual vai ser nossa regra de decisão? Eu posso mudar de página aqui ou vocês estão copiando? Por mim, professor, eu não tô copiando. Não? Tem alguém que tá respondendo no chat aí que tá copiando? Pode mudar, professor, já copiei. É. Se precisar, você volta, tá? Só porque eu não quero apagar essas imagens. A gente pode precisar depois, ou então posso enviar para vocês depois, não sei. Aí Eu vou enviar a aula, né? Essa aula. eu vou enviar a aula gravada, eu não vou enviar as Ah, imagens, tá. tá? Não, pois é, tá ok. Então, ó, qual é a minha regra de decisão, né? A minha região crítica, na verdade, né?
T pertence à região crítica. Oh, caramba. O T pertence à região crítica, né? Tal que o T tem que ser menor que 2,776 ou o T tem que ser maior que 2,776. Tá? Então, essa é a minha região crítica, que é justamente, né? Se a gente parar para pensar aqui, pessoal, ó, né? Que é o gráfico, né? Essa minha região bem aqui, ó, é a minha região onde eu não rejeito H0, ó, região de aceitação. E esses dois extremos aqui, ó, é a região onde eu rejeito, região de rejeição, tá? Eu já vou mostrar para vocês como é que você vai fazer esse tipo de comparação, tá? É a mesma ideia do outro teste que nós fizemos, né? Só que com um detalhezinho diferente, né? Mas não é de conta, não. É só para, no caso, de prestar atenção, tá? Bom, então eu rejeito H0, né? Logo, né? Rejeitamos H0. Quando o T for menor que 2,776 ou o T for maior que 2,776. Tá? Esse é o nosso passo 3. Fixar o valor de alfa e definir nossa região crítica, né? Ou nossa regra de decisão. Tudo bem? O passo 4, né? O quarto passo, ele é quem? Eu preciso, né, obter os valores, né, amostrais. Tá? Ou seja, quais são os valores amostrais que eu tenho aqui? Bom, eu sei que o N no exercício é igual a 5. Para minha estatística de teste, né, eu vou precisar da média e eu vou precisar do desvio. E a pergunta que eu faço é a seguinte: cadê a média e cadê o desvio padrão, ambos amostrais? Tem que tirar. Uhum. Tenho que tirar esses caras aqui. Vocês lembram como é que fazia na calculadora? Colocando os valores bonitinho? Eu ensinei para vocês, não ensinei? Só para evitar de ter que ficar fazendo trabalho, de ficar fazendo as coisas. Por que eu tô falando isso? Né? Porque aqui, ó. Então, no caso, a média, né? Quem que é a média? Vou ter que pegar cada valor lá, né? Somar e dividir pelo total, né? Então se alguém puder me ditar aí, se alguém tiver com a lista aí, né? Então o primeiro é 23,01 mais 22, 22, 22. 22,04. Obrigado. Próximo. 22,62 Próximo. e 22,59. Tá, então é tudo isso daqui, né? Dividido, tá? Por 5. Quanto dá isso daí? Enquanto vocês fazem a conta aí, a gente tem que fazer. Ah, não dá para fazer. Não dá porque eu vou precisar explicar com o valor da média. Aqui deu 22,49 e o 6. 22,496. Isso. Vamos botar 5 aqui então. Tá? Vamos botar 5 aqui. Só para facilitar nossas contas na mão.
Deu 22,5 cravado, foi? 22,496. Não é melhor fazer isso, não. Não é melhor arredondar, não, pessoal. Depois eu explico por quê, tá? Mas não arredonda, não. 49,6. Tá? 49,6. O desvio, né? Desvio padrão, né? Como é que eu calculo o desvio? Ele vai ser S, que é igual a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de quem, né? Vai ser cada valor menos a média elevado ao quadrado, somo todo mundo e divido por n-1, tá? Então vai ser isso daqui, ó. 23,01 quadrado. Oh, caramba! Professor, Diga. peraí. Tô Vou esperando. fazer de novo a média porque deu resultado diferente aqui de novo na hora que eu fiz. Foi, refaça aí. Enquanto a gente tá. Estamos em tempo ainda. Então, a priori, esse valor está errado. Eu tô imitando a voz de vocês aonde já? Professor, volta lá, por favor. Onde é que eu tô imitando a voz de... Mas, rapaz, olha. Eu vou botar o cabo HDMI na televisão aqui para deixar o chat só aqui para eu poder enxergar o que vocês estão falando de mim aí. Não, deu certo aqui, é a mesma coisa. Tá certo? 22,496. Tá bom. 22,496, né? 496. Então eu tenho que pegar cada valor, subtrair da média e elevar ao quadrado. Então, ó, 22. É que o professor está fazendo coisa de descritiva que já ficou na lista passada. Olha que legal, não é? Usando coisas lá que vocês aprenderam, ficou lá bonitinho e tal, resolveram bacana. Mas tem que usar, pessoal. Né? Lembra que a parte de inferência usa tanto a parte descritiva quanto a parte de probabilidade. Então a gente está vendo distribuição de probabilidade, ao mesmo tempo calculando média, né, com uma amostra. Então é esse que é o nosso serviço enquanto analista de dados. Tá? Então, 9,6 quadrado. Mais próximo, né? Mas são poucas continhas, né? Não são muitas aqui. 22, 4, 9, meia quadrado. Mais, né? 22, 0,4 menos 22, 4, 9, meia quadrado. Mais, né? 22, 62 menos 22, né? 496 quadrado. E o último, né? 22,59, né? Menos 22,496 quadrado, tá? Então, ó, é a raiz quadrada de todo esse negócio aqui e todo esse negócio aqui, tá? Dividido por n-1, que no caso é 5 menos 1, tá? Quanto deu aí? Quanto deu aí?
Professor, vai fazer um Nescau e já volta. Vai lá. Olha, aqui deu. Não sei se tá certo. Aqui deu 0,37 e alguns números. Se alguém puder fazer também. Já com a raiz quadrada? Já com a raiz quadrada. 0,37. O que mais? Ai, professor, tem 8, 3, 2, 5, 2, 5, 6, 9. 8, 3, 2, 5. Dá pra parar por aqui. 4 casas já tá bom. Acho que não vai atrapalhar tanto. Vamos parar no 8,3 ali. Alguém para conferir o resultado? É a Miriam que tá falando, é? É a Miriam, né? Sim, professor. Só esperar alguém dar um resultado aí pra ver se tá certo. Cadê a galera do apoio aí? Cadê? Dá um apoio pra Miriam. Cadê Heloísa? Cadê Lorena? Cadê Yasmin? Já foi embora? Yasmin não tá aqui. Só tem vocês, né? O professor Otávio tá dodói, por isso que ele não tá aqui. Ele me falou, mandou uma mensagem. Não tem problema não, ele pega a aula depois aí. Se tiver dúvida, ele manda mensagem. Tá, deixa eu fazer essa conta aqui, vocês estão demorando muito. Peraí, meu filho, não faça isso. Vá pra lá, papai tá dando aula, ainda não terminei. Então, só me ditem os valores aí, por favor. Ai, hoje tá quente. Então, o desvio padrão aí, né? Quais são os valores aí, por gentileza? Bora R. Ou a média ou cada variável? Não, cada valor de cada valor de temperatura. Ah, tá. 23,01, Próximo, 22,22, próximo, 22,04, próximo, 22,62, o último é 22,50 e alguma coisa, né? 59. 59. Tá aqui. E tava certo. Ah, professor, era só o senhor fazendo R.
É verdade. Só é eu fazendo o R. Mas você vai ter o R pra fazer junto contigo no dia da tua prova. Não, pode. Não vou. Se tu pode usar calculadora, tu pode usar um software. Não vou te restringir a nada. Né? Mas se você souber fazer, né? Agora tá gravado, né? Vai ter que baixar o RStudio pra. Já dá pra treinar. Mas eu mostro, tem uma aula disponível pro pessoal do português lá, aula de R número 5, estatística básica usando R. Coisas simples de tabela gráfica, aquelas coisas que nós fizemos lá, e eu mostro como calcular média, como calcular desvio padrão lá. Se quiser, fiquem à vontade. Tem um início de R bem basicão lá pro pessoal do português lá, tá? Então, ó, a gente tem uma média igual a isso e um desvio padrão igual a isso daqui, ó. O valor observado da estatística, então, ó, o valor observado da estatística, né? Quem é a minha estatística observada, né? É aquela que nós fizemos lá. Então, no caso, que é a média menos, né, 22,5 dividido, né, pelo S dividido pela raiz de N. Então, vamos substituir agora os valores, ó. Então, o observado é quem? É 22, ó, por isso que isso não foi bom pegar a aproximação. Se eu botasse 0,5 5 aqui, quando eu subtrair isso daqui, isso aqui ia dar 0, tá? Então, não ia ser legal a ideia. Então, é 496 menos 22,5. Tudo isso aqui dividido por 0,3783, né? Dividido pela raiz quadrada, né? De 5, tá? Quanto dá essa conta aí? Deixa eu fazer aqui para a gente poder não somar muito nosso tempo, já tá passando do horário. Nem conferir a média, né? Ó, o SD é o desvio padrão, tá? O mean é a média. Tá selado. Certo. Então, o valor de T, né, é quem? É 22,496 menos 22,5, né? Isso aqui dividido por, né? Você tem 0. Quanto é aí? 0,3783, né? 0,3783 e dividido pela raiz quadrada, aqui no RS, que é RT, é de square root, tá? É raiz quadrada de 5, tá? Então dá menos 2, né? Menos 0,0236. 0,0236. Menos 0,0236. Tá? Esse é o valor observado, tá? Então, aqui é o nosso passo 4. O passo 5, pessoal, né? É o quê? É comparar esse valor observado com o valor da região crítica. O T aqui que a gente calculou, ele é menor que menos 2,776? Ele é menor do que isso? Pessoal, ainda estão aí? Não me abandone. Ô, professor, minha internet tá ruim. Esse valor aqui de ter observado, ele é menor que menos 2,776? Não, Não, né? Ele é maior que esse valor aqui? Que 2,776? Não, também. Não. Então, como ele não é nem menor que esse valor negativo e nem maior que esse valor positivo, então, né, temos como o valor de T observado
né, ele não pertence à região crítica, ou seja, ele não é menor que menos 2,776 e não é maior que 2,776, tá? Se ele não pertence à região crítica, qual é a minha decisão? Eu rejeito ou não rejeito? Não rejeita. Então, não rejeitamos H0 ao nível de 5%, que foi o nível de significância que a gente estipulou. Tá? Portanto, temos indicativos de que a média, né, a temperatura média é de 22,5. Tá? Então, baseado nisso, né, a gente tem informações de que H0, né, pode ser uma verdade. Né? Pode ser que a temperatura de fato fique próxima ali mesmo de 22,5 graus. Tudo bem? Né? Eu sei que nós fizemos 2 exercícios somente, mas se você parar para pensar, né, é só isso o tempo todo. O que vai mudar são os valores amostrais. Você vai calcular outras médias, calcular em outras distribuições. Ah, uma T com 5, 6, 7, 8, 10 graus de liberdade. É uma normal com outras médias, com outras variâncias. Tá? Mas a ideia vai ser sempre a mesma, né? De definir os passos, fazer o cálculo do valor observado, comparar com a região crítica, passo 5, tomar a decisão. Tudo bem, pessoal? Então deixa eu parar a gravação de vocês aqui.